Vamos falar um pouco de um homem aparentemente democrático, para quem eu dediquei a minha página especial de hoje do caderno. Vai! O vice-presidente da República, senador eleito Hamilton Mourão, disse que não há mais do que reclamar em relação às eleições e afirmou que é preciso baixar a bola. Em entrevista ao jornal O Globo, ele questionou a participação de Lula na disputa, mas afirmou que a campanha de Bolsonaro concordou com as regras e que perdeu o jogo e não adianta mais chorar. A frase dita por ele foi exatamente essa: nós concordamos em participar de um jogo em que o outro jogador, em referência ao ex-presidente Lula, não deveria estar jogando. Mas se a gente concordou, não há mais o que reclamar. A partir daí não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo. Mourão também afirmou que não considera que houve fraude na eleição e que os arruaceiros deveriam sair das ruas, segundo ele, se quisessem que tivessem saído quando a candidatura de Lula foi autorizada, não agora. Quase tudo errado. Que é para parar de chorar. Agora, quem é o senhor para dizer quem deve ser candidato e quem não deve? Vocês já tiveram a ajuda do Moro na eleição passada. O senhor só foi eleito porque o Moro ajudou. Como o Lula não deve ser candidato? Por quê? O senhor é judiciário? O senhor leu a sentença? Adoraria discutir a sentença do Lula com o senhor, é que não vai ter oportunidade. E também a gente não ia se entender, eu acho. Embora o senhor aparentemente cordial, mas o senhor diz coisas feias. E eu dediquei hoje, eu gastei um pouco do meu tempo com Vossa Excelência hoje. Porque Vossa Excelência deu uma entrevista em que falou uma verdade para justificar a conversa golpista. Sabe o que falou nessa entrevista o Mourão? Que a situação é preocupante porque 96 milhões não votaram no Lula. O Lula obteve 60.345.999 votos e, de fato, houve um maior número que não votou nele. Mas eu tenho uma novidade para apresentar para o general. Ei, general! Em 1994, o Fernando Henrique foi eleito no primeiro turno com 34.314.000 votos. Eu vou tirar o... Sabe quantos não votaram nele, Bob Furuia? 60.417. Ele era ilegítimo? Aqui eu coloco os votos também, as abstenções, né? Portanto, ele teve, Fernando Henrique, 36,22% do total de votos do Brasil, de pessoas habilitadas a votar. Em 1998, Fernando Henrique se reelegeu no primeiro turno de novo. Ele teve 35.936.000 votos. Sabe quantos não votaram nele? 70.164. Ele foi eleito com 33,87% do total. Do total, sempre considerando as abstenções. Em 2002... a melhor marca do Lula, 52.793 votaram nele, mas não votaram 62.461. Foi a melhor percentagem até hoje, 45,8% do total votaram nele. Em 2006, em 2006 foi melhor ainda. Lula, 58.295.000, não votaram 67.618, 46,29%. 2010, Dilma, 55.752, não votaram 80.051. 2014, votaram em Dilma, 54.501, não votaram, 88.720. Atenção, general, quando o senhor foi eleito... Desculpa a ênfase, hein? Vai que o senhor tenha dado uma cochilada. Votaram em Bolsonaro e no senhor, na sua chapa. 57.797.000. Não votaram na sua chapa. 89.508.000. Que parte o senhor não entendeu? Que, obviamente, considerando os votos dos adversários ou do adversário, mais abstenções, mais brancos e nulos, sempre haverá um maior número que não votou no vencedor. O que é democracia, general? É alguém que, ganhando com a maioria dos votos válidos, sabe que governa um país maior, muito maior do que o seu número de votos, que terá, sim, um número maior dos não votantes, e que, por isso, sendo presidente e sendo um democrata, governa para todo mundo e não para as suas milícias. Que é coisa que o seu presidente não conseguiu. Governou para as suas milícias. Para aqueles que votaram
nele, tratando os que não votaram como bandidos, como criminosos. O senhor fazer essa observação e gente lhe dá trela para isso, sem esquecer que existe gente no Brasil que sabe fazer conta e eu estou entre elas. O senhor me perdoe a ênfase. Mas é que quando eu tento fazer trapaça matemática, eu fico especialmente chateado. Viu? Porque não é só uma cascata valorativa e tal. Pô, o senhor tem informação, né? Não tem? Tem. Estudou. Né? Então, passe a dizer coisas decentes. E de resto, não é o senhor que diz quem pode concorrer e quem não pode. Né? Você está dizendo, em última instância, que esse movimento golpista veio tarde, deveria ter vindo quando o Lula teve os processos anulados, justamente anulados. Eu também topo discutir isso, se o senhor quiser, uma hora tomando isso que a gente... Ele acabou de se manifestar, Rei, acabou de escrever no Twitter: brasileiros, há hoje um sentimento de frustração, mas o problema surgiu quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que, sob um argumento pífio e decorridos 5 anos, anulou os processos e consequentes condenações de Lula. Conversa golpista. Conversa golpista. Conversa golpista. Vai ter de engolir. Vai ter de engolir o Lula presidente. E daquilo que o senhor não gostar, lá no Senado o senhor fale. E toma cuidado, né? Porque o judiciário continua, ele não foi extinto ainda. É isso aí.